Se você procurar por aí, não faltam exemplos de estratégias de investimentos baseadas em empresas pagadoras de dividendos. Páginas de Instagram, youtubers, carteiras recomendadas de casas de análises e corretoras, fóruns e até mesmo grandes investidores brasileiros advogam a favor dessa estratégia. A ideia por trás dessa estratégia é simples: investir em ações de empresas que pagam dividendos, reinvestir esses dividendos continuamente até o ponto no qual esses dividendos são capazes de suprir todos os gastos do investidor. Mas será que essa estratégia é boa mesmo? Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou consultor de investimentos e idealizador do Investidor Científico. Nesse vídeo vou te explicar cientificamente por que essa estratégia não faz sentido e por que ela pode ser inclusive arriscada. Primeiramente, é preciso entender que dividendos não são um lanche grátis. Para cada real que uma empresa paga em dividendos, esse real teve que sair do caixa da empresa. Esse fenômeno já foi muito bem documentado nesse artigo publicado ainda em 1961, chamado Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, no The Journal of Business. Recomendo a leitura caso você queira se aprofundar no tema, lembrando que o artigo está em inglês. Quando uma empresa tem dinheiro em caixa, ela pode fazer uma série de coisas com esse dinheiro, como reinvestir em novos projetos para crescer e lucrar mais, recomprar ações ou distribuir dividendos. Eu preparei um esquema para entendermos melhor como funciona a matemática dos dividendos. Vamos imaginar hipoteticamente que existem duas empresas exatamente iguais, a empresa A e a empresa B. Você possui 100 ações da empresa A, cotadas a R$ 10, e eu possuo 100 ações da empresa B, também cotadas a R$ 10. Portanto, nós dois temos R$ 1.000 nas nossas contas, nas nossas corretoras. Vamos supor agora que a empresa A optou por pagar R$ 1 por ação em dividendos, e a empresa B optou por não pagar dividendos. Dessa forma, você passaria a ter 100 ações da empresa A cotadas agora a R$ 9, porque esse R$ 1 pago em dividendos é subtraído do valor da ação. Na sua conta da corretora, você teria agora um total de 100 ações vezes R$ 9, mais R$ 100, totalizando R$ 1.000. Se você usar esses R$ 100 que você tem disponível na sua conta para comprar mais 11 ações que agora estão cotadas a R$ 9, sobrará ainda R$ 1 em conta. No final disso, você terá 111 ações da empresa A cotadas a R$ 9 e mais R$ 1 em conta, totalizando R$ 1.000. Repare que é exatamente a mesma quantia que eu teria, que eu estou investindo na empresa B que optou por não pagar dividendos. Vamos voltar agora um pouquinho no nosso exemplo e imaginar que você resolveu tomar uma decisão diferente em relação aos dividendos que foram pagos pela empresa A. Você optou por resgatar os R$ 100 que foram pagos como dividendos para a sua conta bancária, isso é, saindo da conta da sua corretora e indo para a sua conta bancária. Ao final desse processo, você possuirá 100 ações da empresa A cotadas a R$ 9 e você terá R$ 900 na corretora e mais R$ 100 na sua conta bancária. Se eu optar por vender 10 ações a R$ 10 e resgatar esse valor para minha conta bancária, eu teria 90 ações da empresa B cotadas a R$ 10, tendo, portanto, R$ 900 na corretora e R$ 100 na minha conta bancária. Repare dessa forma que a situação final que eu e você ficamos é equivalente, ou seja, nós dois temos R$ 900 investidos em ações dessas empresas na nossa conta da nossa corretora e nós temos também R$ 100 nas nossas contas bancárias. Ou seja, quando eu vendi ações da empresa B, eu criei artificialmente dividendos para mim. O investidor deve entender que no fim do dia o importante é o chamado total return, ou retorno total, que é composto pela soma dos juros mais associados a investimentos em renda fixa, os ganhos de capital, isso é, as valorizações das ações que o investidor possui, os dividendos distribuídos e as outras distribuições que uma empresa pode fazer. Repare então que os dividendos são apenas uma das fontes de retorno que o investidor pode ter. Os dividendos são uma parte importante do total return de uma carteira de investimentos. Isso é indiscutível e eu também reinvisto os dividendos que eu recebo. O ponto aqui é que não faz sentido focar em estratégias que olham apenas para os dividendos, em detrimento de outras fontes de retorno. Essas estratégias trazem efeitos negativos para a carteira do investidor. Vamos analisar com mais profundidade. Aproximadamente metade das empresas do mundo pagam dividendos. Focar apenas nelas aumenta a dispersão, ou seja, o risco do seu retorno, sem aumentar a expectativa de retorno. Então, é uma troca ruim, você aumenta seu risco sem aumentar a sua expectativa de retorno. Segundo, a busca por empresas que pagam dividendos pode te levar a concentrar investimentos em empresas que destroem valor no tempo. Empresas ruins, portanto, que estão sendo escolhidas somente porque pagam dividendos. Terceiro, se você não precisa de fluxo de caixa no momento, ou seja, você está na fase de acumulação, você ainda não chegou na sua independência financeira, dividendos pagos podem reduzir o seu retorno por aumentar a tributação, além de complicarem a sua declaração de imposto de renda. Para entender melhor por que a distribuição de dividendos de empresas internacionais podem reduzir a rentabilidade do investidor, considere esses dois exemplos que estão aparecendo na tela.
Imagine um investidor que tem R$ 1 milhão e ele pode escolher entre investir no VT, que é o Vanguard Total World Stock Index, ou no HDV, que é o iShares Core High Dividend ETF. O VT é um ETF que garante a exposição a 9.000 empresas no mundo todo, então é um investimento super diversificado que não está focado em dividendos. O dividend yield do VT é de 1,91% quando eu gravo esse vídeo, ou seja, de tudo que o investidor tem investido aqui, ele recebe aproximadamente 1,91% ao ano na forma de dividendos. Então nós teríamos de dividendos brutos pagos ao ano R$ 19.100. Para investimentos sediados nos Estados Unidos, os brasileiros que lá investem são tributados em 30%. Portanto, R$ 5.730 seriam tributados nesse investimento. Agora, se esse investidor optasse pelo ETF HDV, ele estaria investindo em 75 empresas nos Estados Unidos, então repare que ele já está mais concentrado, ele tem menos diversificação, é um investimento mais arriscado por definição do que o VT, e tem um dividend yield de 3,36%. Esse é um ETF que tem uma estratégia focada em dividendos. Dessa forma, esse investidor receberia R$ 33.600 de dividendos ao ano. Sendo tributado em 30% sobre isso, ele estaria pagando R$ 10.080 por ano. Ou seja, ele acaba pagando muito mais em impostos ao ano, reduzindo então a sua rentabilidade. Talvez você esteja se perguntando então por que essas estratégias focadas em dividendos são tão populares no Brasil. Repare que casas de análise e recomendações de corretoras têm potenciais conflitos de interesse. Casas de análise sobrevivem de vender relatórios, de vender atualização aos investidores. E as corretoras querem também que os investidores girem a sua carteira, comprem e vendam ações. Afinal de contas, elas recebem muitas vezes corretagem por causa disso. Criadores de conteúdos de mídias digitais, como youtubers e instagramers, também podem ter conflitos de interesse. Afinal de contas, essas pessoas precisam estar sempre criando material novo, trazendo novidades, para que seus seguidores fiquem ali curtindo, comentando e compartilhando. E muitas vezes eles compartilham materiais falando sobre estratégias focadas em dividendos por desconhecimento também. Inclusive, ficar vendo muito esse tipo de postagem falando sobre estratégias de empresas que pagam dividendos ou dizendo qual foi o dividend yield passado de algumas empresas pode ser perigoso porque acaba induzindo um viés de uma falsa segurança no investidor. Alguns investidores ainda podem argumentar que estratégias focadas em dividendos são interessantes no Brasil porque possuem uma alta eficiência tributária. Mas vamos olhar isso aí com um pouquinho de mais cuidado. É verdade que o Brasil não tributa dividendos que são distribuídos pelas empresas para as pessoas físicas, embora isto esteja em xeque por causa da reforma tributária que está sendo discutida pelos nossos políticos. Mas mesmo que essa política se mantenha, não tem nenhum motivo lógico para concentrar os seus investimentos apenas no Brasil, mas isso é um assunto para um outro vídeo. As evidências empíricas e a fundamentação teórica das finanças dizem que a forma mais segura de investir é diversificando globalmente a baixo custo, sem tentar fazer gestão ativa, ou seja, sem tentar acertar a hora de comprar e vender ativos e sem ficar fazendo stock picking, que é a escolha de ações. Vale ainda notar que tem alguns grandes investidores no Brasil que advogam a favor de uma estratégia focada em dividendos. Mas só para deixar claro, não é porque essas pessoas alcançaram a independência financeira deles utilizando essa estratégia que ela seja a melhor, a mais segura ou a mais fácil de implementar, como nós já vimos antes. E por falar em grandes investidores, é interessante notar que o próprio Warren Buffett escreveu uma seção inteira na sua carta anual aos shareholders em 2012, explicando por que os dividendos não são um critério para selecionar ações. E aí, o que você acha de estratégias focadas em dividendos? Escreva para mim nos comentários. Se você precisa de ajuda para organizar os seus investimentos, clique no link da descrição para conhecer a minha consultoria personalizada. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que também aproveitaria esse material. Um abraço e até a próxima!